Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio às bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Emmanuel. Bom, nas últimas semanas, no nosso estudo, no nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, o projeto do CEPAC, nós falamos muito de luz. O Evangelho, quando Jesus diz, sois a luz do mundo, depois quando o próprio Jesus também, brilhe vossa luz, nós tomamos consciência de que somos luz, mas somos luz enquanto fabricação de luz, que fabricamos a luz pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, e a luz compatível com a qualidade daquilo que a gente pensa e com a qualidade daquilo que a gente sente. Então nós somos uma luz em potencial, e nós somos os responsáveis por gerarmos essa luz, né? E por isso que vem o segundo momento, né? Brilhe vossa luz. É a geração de uma energia melhor. Gere uma energia melhor, uma energia com luz melhor. Brilhe vossa luz. E hoje é exatamente, o texto é exatamente o contrário, é a dificuldade dessa luz. É a nossa dificuldade de sermos luz e de brilharmos nossa luz. A maior dificuldade que nós temos para brilhar a nossa luz são as tentações. Porque as tentações representam aquele fundo vicioso e imperfeito que nós trazemos em nós. Aquele lodo sedimentado, aquela coisa sedimentada pelo tempo, pelos séculos, pelas reencarnações, né? E nós somos aquele homem, nós somos aquele sentimento, nós somos aquele padrão de vibração, de energia.
É difícil trazer uma luz nova, brilhar a luz, quando a frequência que existe dentro de mim é uma frequência muito aquém daquele brilho que eu quero. Eu quero atender ao chamamento de Jesus, brilhe vossa luz. Eu quero brilhar a minha luz. Eu já tenho um desejo de brilhar a minha luz. Por que então que eu não consigo brilhar a minha luz? Porque eu tenho muita coisa dentro de mim que age, apesar de eu querer diferente, que me vence. São essas tentações, que não é uma palavra tentação. Uma série de coisas representam esse sentimento, representam esse padrão da alma, do espírito, esse padrão de imperfeição. E brilhar a vossa luz é modificar esse padrão de imperfeição. Mas como eu brilho a luz se o padrão de imperfeição é que me vence a todo momento? E se ele me vence, ele me escraviza. Então quem me escraviza? É o homem velho. Eu preciso ser um homem novo, brilhando essa luz, mas tem um homem velho aqui que não abre espaço para o homem novo chegar. E o homem velho é luz de lamparina. Ele ainda não é nem luz elétrica. E eu fico negando essa luz nova, deixando prevalecer essa luz da lamparina. Porque é ela que eu sou. Porque eu não consigo fazer brilhar luzes novas, por causa dessas tentações. Esse tema é tão sério que no próprio Pai Nosso, Jesus traz esse assunto. Né? Na oração que ele ensinou, livrai-nos das tentações. Como livrai-nos das tentações? Então você está livre, ninguém pode seguir sua vida aí que você não vai ter dificuldade, você não vai ter tentação, você não vai ser tentado pelas suas imperfeições. Não foi isso, não é isso. Livrai-nos, nos ajude, dando força, dando entendimento, dando inspiração, dando intuição, para que eu vença essas tentações, para que eu vença a mim mesmo. E não tem um inimigo lá fora. A tentação sou eu, a tentação está dentro de mim, está dentro da minha casa, está na minha relação com a família, está na minha relação com o filho, está na minha relação no trabalho, está na minha relação no trânsito. A todo momento eu sou tentado a agir de maneira contrária àquilo que eu estou lendo, de maneira contrária àquilo que eu estou estudando. E às vezes eu fico decepcionado comigo. Como eu não estou conseguindo brilhar a minha luz? Eu estou tentando com boa vontade. Por quê? Porque eu sou vencido por essas tentações. Esse é um grande combate. Esse é o combate do interior que Paulo de Tarso se referia. Né? Ele no começo da carreira, começo da vida, ele se preparou para o combate lá fora. E ele era bom na espada, na luta, ele era bom no verbo, ele era bom no convencimento, na força, ele era bom no combate lá fora. Ele sobressaiu no combate lá fora. Mas aí ele precisava fazer o combate lá de dentro. E ele só conseguiu fazer o combate lá de dentro quando ele teve aquele momento de encontro com Jesus, aquele encontro mediúnico com Jesus, e que logo depois ele perdeu a visão lá de fora. Olha que coisa curiosa, ele perdeu a visão lá de fora para quê? Para recuperar a visão de dentro. Foi naqueles 3 dias que ele ficou sem enxergar, que ele viu que precisava enxergar lá dentro. Olha que coisa curiosa. E começou a enxergar lá dentro. Aí ele enxergou todos os seus escuros, as imperfeições, um monte de coisa. Ele enxergou o homem velho, ele enxergou as tentações que estavam vencendo, e ele começou a fazer todo aquele processo de luta grande de combate interior. Então, quando Paulo de Tarso fala travei o bom combate, não foi de um dia nem 2, foi de uma vida, de uma existência. A existência inteira vencendo esses instintos, vencendo aquilo que vencia. Durante a sua vida ele era derrotado pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de se sobrepor aos outros, pelas coisas de fora, alimentando as tentações lá dentro. Mas, para a gente falar desse tema, eu peguei algumas coisinhas rápidas aqui da doutrina, não no sentido de trazer conceitos, ninguém vai conceituar a palavra tentação, mas a gente vai dar uma passada em algumas coisas da doutrina sobre esse tema, tentação. O novo dicionário da Bíblia, do organizado J.D. Douglas, tem muita coisa interessante. Ele diz, olha, a ideia bíblica de tentação é a de pôr uma pessoa em prova, de sujeitá-la a um teste.
Então a tentação é uma prova, é uma provação. Eu vou ser aprovado, eu vou ser provado como? Né? Aí o versículo da carta de Tiago: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Então é bem-aventurado esse que foi provado e que superou e que conseguiu vencer aquilo que tentava. Então ele deu um salto de qualidade, porque ele era vencido pelaquela mesma imperfeição. A todo momento que aquela situação se apresentava, quem vencia era a imperfeição. Ele ficava com o mero desejo de fazer melhor, mas nunca fazia. Né? E de repente ele começou a ser provado e começou a reagir e conseguiu vencer aquela imperfeição. Aí ele foi bem-aventurado, porque ele venceu a tentação, ele sofreu a tentação. Então ele tem esse sentido de teste, esse sentido de prova, de se sujeitar. No livro Instruções Psicofônicas, organizado por Arnaldo Rocha, do Chico Xavier, do grupo Meimei, tem uma mensagem lá que diz: tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. Força viciada que exteriorizamos. Ela é viciada por quê? Porque ela se repete. Ela roda e não sai do lugar, porque ela está naquele mesmo padrão. Então ela é uma força que exteriorizamos. Para eu exteriorizar, ela tem que estar lá no interior. Então eu só exteriorizo porque ela é minha. Então quando eu encontro alguma coisa que provoca essa força que eu tenho no interior, ela se exterioriza. Então tem uma sintonia. Aquele fato, aquela situação, aquela circunstância provocou essa imperfeição que eu tenho e ela se exterioriza. E aí, como eu não entendo direito do processo, eu falo que foi aquele fato que me provocou. O fato em si não é o autor da minha imperfeição. O fato em si só desencadeou esse processo de exteriorização. Então não adianta eu ficar tentando me enganar, dizendo que a imperfeição está lá fora. Foi alguma coisa lá fora, foi a sua provocação, foi a sua conduta, ou foi a mulher, ou foi o marido, ou foi o trânsito, ou foi o trabalho, ou foi alguma coisa. Eu vou sempre culpar lá fora. Mas o que desencadeou pode ter vindo de fora, mas só se concretizou porque eu exteriorizei aquele mesmo sentimento que havia aqui dentro. Então é uma força viciada, é uma força que se repete, né? É a mesma força que prevalece, porque ela vence. Livrai-nos das tentações, que eu vença essas tentações, que eu deixe de ser o mesmo, que eu supere essas tentações. Muito, muito curioso. Toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Então não adianta eu culpar nenhuma situação lá fora. Qualquer situação externa só vai se concretizar como tentação se ela encontrar ressonância dentro de mim. E quando ela encontra essa ressonância, e essa ressonância prevalece, porque eu não consigo dominar, eu não consigo vencer essa tentação. Eu sou vencido por ela. Embora eu possa até ter um pequeno desejo de não fazer mais isso. E fico até frustrado, porque eu queria ter feito melhor e nunca faço, porque toda vez que essa situação aparece, eu vou agir de maneira viciada. É uma força viciada que me vence e eu não consigo vencer essa força. Tem um livro, Espírito da Verdade, também do Chico Valdo Vieira, que fala de tentação assim: é uma posição pessoal de cativeiro interior. O cativeiro é íntimo e é pessoal, sou eu. Eu não posso culpar ninguém lá fora, mesmo que o agente que desencadeou tenha vindo lá de fora, mas a culpa não é do agente, porque eu estou no mundo de imperfeições. Né? O escândalo é necessário. Agora, ai daquele porque o escândalo vem, e aí ele vai desencadear e eu vou ser agente do escândalo. Se eu vou ser agente do escândalo, eu sou, né, ai daquele. Por quê? Porque continua imperfeito. O ai daquele é o contrário do bem-aventurado. Aqui no Evangelho na carta de Tiago, bem-aventurado o que sofre a tentação. Ele é bem-aventurado aquele que experimenta, que é testado, que é provado e que supera a tentação.
Aqui é ai daquele. Né? São momentos distintos da guerra interna, desse combate interior, onde eu sou vencedor ou eu sou derrotado. E o Pedro já dizia, o que me vence me escraviza. Então, se essa tentação me vence a todo momento, eu sou escravo da tentação, eu sou escravo desse fundo vicioso, eu sou escravo do homem velho. Não dá para eu ser um homem novo sendo escravo do homem velho. No livro Ação e Reação, Chico e André Luiz, está dito assim, a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. Brilhe vossa luz. A tentação é sempre uma sombra que me impede de brilhar a minha luz. Então ela é sempre uma sombra que me atormenta porque me vence. E eu não consigo vencer essa tentação. Mas ela é de dentro para fora. É do íntimo. É do sentimento. O que eu tenho de mais profundo? O sentimento. Então a tentação está lá no sentimento. Olha onde é que eu tenho que buscar isso. Aí Jesus traz um evangelho de amor. Ele põe no que eu tenho de mais profundo o amor. Então ele põe a luz no lugar mais profundo que eu tenho. Né? E aí de dentro para fora, o que eu vou tentar trazer? A sombra? Se eu colocar esse evangelho, eu vou agir e reagir de acordo com os ensinamentos evangélicos, aí eu vou exteriorizar a luz. Brilhe vossa luz. Que a gente possa aprender a exteriorizar a luz, não exteriorizar a sombra que trazemos em nós. E vencer essa sombra que trazemos em nós é muito difícil. Bom, vamos lá para o texto, porque a gente segue um tempo, né? São dois textos que a gente vai trazer. Um está no livro Pão Nosso, capítulo 101, Resiste à Tentação. Olha o título que Emmanuel deu. Pediu para a gente resistir à tentação. Resistir à tentação é o quê? Não sucumbir à tentação. Não deixar que ela me vença. Porque é um fundo vicioso e imperfeito que eu trago dentro de mim de séculos. E que se manifesta toda vez que é provocado por alguma circunstância do mundo de imperfeições. E eu tenho que vencer, eu tenho que resistir a essa tentação. Aí eu serei bem-aventurado, eu serei feliz, porque eu consegui brilhar a minha luz. E o Tiago diz na carta, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Bem-aventurado o homem que consegue superar as suas tentações. Ele vai se libertando daquelas tentações das quais ele era escravo. Ele passa a ser livre. E ser livre aí é um outro sentido. Quanto mais livre, mais brilha essa luz, mais atende ao ensinamento de Jesus. Mas Emmanuel no texto começa dizendo o seguinte, enquanto o nosso barco individual, nosso barco espiritual, que é individual, enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de conflitos interiores. Enquanto a gente estiver nesse mundo de imperfeições, porque a gente é um desses imperfeitos, a gente não vai parar de ter tentações, porque aqui esse lugar é próprio das tentações. Então só vai ter um jeito de eu parar de sentir as tentações, vencendo todas elas, uma a uma. E quando é que eu vou vencer todas elas? Quando eu estiver em comunhão com o Pai, quando não for mais eu que falar, que viver, é o Cristo que vive em mim. Olha só, que loucura. Olha o tamanho do nosso processo. Qual a razão do nosso orgulho? Qual a razão da nossa prepotência? Por que eu acho que eu não tenho mais o que aprender? Quando, na verdade, eu estou navegando nas águas da inferioridade, onde tem tentações e imperfeições. As imperfeições provocam as minhas tentações e elas me vencem e eu reajo de maneira imperfeita a todas as imperfeições que eu recebo. Aprender a servir, olha só que volta que eu estou dando nas imperfeições que eu recebo. Toda vez que empreendemos a melhoria da alma, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam. Por quê? Eu estou em situação
de equilíbrio, suposto equilíbrio, é desequilíbrio, mas uma situação já que eu estou convivendo nela. Quando eu quero melhorar, o que acontece comigo quando eu quero melhorar? Eu encontro mais escuros dentro de mim, porque eu abro os olhos, eu passo a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir é enxergar as suas próprias imperfeições, é enxergar essas tentações e vencer essas tentações. Então, ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir é brilhar a vossa luz e superar as tentações. No livro Vinha de Luz, capítulo 30, de alma desperta, olha o que Emmanuel fala, nessa mesma linha. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões do bem. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração, em face de quê? Da imperfeição que eu ainda trago, eu trago todas essas tentações. Elas surgem com esmagadora percentagem. Por quê? Porque eu tenho mais imperfeição, eu tenho essa bagagem é um fato. E querer o bem é um desejo. A luta é desigual. O fato concreto para o desejo. Olha o tamanho da vontade que eu tenho que ter para ser bem-aventurado esse que sofre as tentações. O meu desejo tem que ser maior do que o fato. Então o meu desejo do presente tem que ser maior do que o fato de eu trazer essas tentações acumuladas e viciadas em mim há séculos. Olha o tamanho da vontade. Por isso não adianta eu querer vencer todas as tentações ao mesmo tempo. Eu tenho que travar esse bom combate. Gastar o tempo, que é uma graça, né, para eu travar esse combate e ir vencendo essas tentações. À medida que eu vou vencendo essas tentações, eu vou tirando esse fundo escuro e vou brilhando a minha luz. E Emmanuel fala que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. O que são as sombras do passado? Paulo de Tarso fala, eu trago espinhos na carne. São as sombras do passado, representam a história do espírito. Quando ele pensava diferente, quando ele agia diferente, quando ele fez um monte de coisas. Isso, enquanto um alerta para eu não voltar a ser, funciona, mas isso não pode funcionar enquanto tentação. Isso não pode funcionar enquanto permanência no mesmo estágio evolutivo. Isso pode funcionar enquanto alerta. Isso pode funcionar enquanto espinho na carne, como dizia Paulo. Então, enquanto espinho na carne, minhas imperfeições são úteis. Paulo usava seu passado, a sua história, como espinho na carne. Toda vez que ele queria ficar convencido, que ele queria ficar poderoso, ele lembrava dos espinhos que ele trazia na carne. Mas não eram mais tentações, que ele não era mais vencido por aquilo. Ele já tinha vencido aquilo. Olha que coisa curiosa. Ele já tinha vencido aquela tentação, mas ela ainda era um espinho na carne, porque era uma lembrança. Então deixa que as sombras do passado te fustiguem, mas jamais esqueçamos de reacender a própria luz. Ela pode até me fustigar, porque a minha história é de espírito, mas o espírito vai se iluminando, vai reacendendo a própria luz. Vai deixando as tentações e os escuros na lembrança, nos espinhos na carne, como diz Paulo de Tarso. Voltando para o texto de hoje, o Resiste à Tentação, Emmanuel diz, contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Olha, a claridade, brilhe vossa luz, é só um anseio, é só um desejo. Ele é pequeno, ele é frágil, ele ainda é fraco. Ele, né? E contra ele, para combater milênios de sombra, de tentações, de fundo vicioso, né? Aí fala, contra a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram séculos em que comprazíamos no mal. O meu desejo de ser melhor se contrapõe
a um monte de mal que eu já fiz. E é uma situação de imperfeição que eu vivo, que é presente em mim, que não é só um desejo. Então é a luta de uma coisa que eu quero ser melhor com o que eu sou de fato. Eu preciso de me reconhecer o que eu sou de fato, para que esse desejo de ser melhor consiga vencer o que eu sou de fato. É uma luta muito difícil, é um grande combate, como dizia Paulo. Mas aí tem um outro texto que eu falava, que é também da mesma carta de Paulo, que é a origem das tentações, quando Paulo diz: cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Está na mesma sequência, né? Na carta, a origem das tentações é 1,14, e aqui é 1,12 e 1,14. É na mesma passagem. Então, ele está dizendo que, antes de qualquer coisa, eu sou provado pela minha própria concupiscência, pela minha própria imperfeição. Eu não sou provado pela imperfeição alheia. É a minha própria imperfeição que me arrasta e me seduz. Olha, me arrasta e me seduz. Me arrasta porque ela me vence na força e me seduz pela vontade. Então eu ainda gosto dela. Ela me vence porque ela é mais forte, mas ela me vence também porque ela me dá prazer, porque ela me dá alegria, porque é aquilo que eu gosto. Tem um ditado popular que a gente fala aí que por que o que eu gosto, porque o que é ruim a gente gosta mais? Por que o que é bom é mais difícil? É nessa linha. Porque eu sou aquilo. É difícil ser melhor, quando na verdade eu não sou. Né? Eu tenho que ser melhor do que o que sou. Um desejo de ser melhor, sem ser de fato, é uma luta. É subir um degrau. E subir um degrau é difícil. O Haroldo, comentando esse negócio, ele diz que tentação e concupiscência. Ele diz que o primeiro, tentação, exterioriza o segundo, que é a concupiscência. Então a tentação exterioriza a minha concupiscência. Exterioriza o que é a minha concupiscência? Esse fundo viciado e perverso e imperfeito. Então a tentação exterioriza a minha imperfeição. Porque aquilo que me tenta me escraviza, e aí a gente vê tudo que tenta todo mundo, e a gente vê a imperfeição pela medida em que as pessoas vão cedendo àqueles desejos, cedendo à vontade das imperfeições. Então, ceder às imperfeições, quando nós somos vencidos pelas nossas imperfeições, são as tentações que estão nos vencendo. Ser tentado é ouvir a malícia própria, não é alheia. Ela pode até ter me provocado. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Por isso é que ele fica fundo vicioso. A palavra vicioso é porque eu abrigo essas imperfeições dentro de mim mesmo, porque elas são minhas. Eu protejo elas e elas me vencem. Então essas tentações continuam prevalecendo. Ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, tudo pode me provocar, mas eu vou ceder aquilo que eu não consegui vencer. Paulo dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo devo. Tudo posso, mas o que eu devo? Por quando ele diz nem tudo devo, ele está mostrando a consciência do dever. E a consciência do dever é aquilo que vence a tentação. À medida em que a nossa consciência vai se ampliando, o dever vai surgindo com mais força, vai se fortalecendo, e o dever fortalecido consegue vencer a tentação. Sem o dever fortalecido, eu vou ceder aos alvitres de mim mesmo que ele fala. Era aquilo que eu continuava sendo aquilo, né? É aquele viciado que não consegue sair do vício. O Emmanuel, voltando para o texto de hoje. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado para vencer essas imperfeições. Todavia, quando ele menos espera, as sugestões degradantes o espreitam de novo
e vem mais uma luta. Aquele texto que eu citei do Paulo de Tarso, do combate interior, no final do texto Emmanuel faz um lembrete. Olha, se ainda não combates consigo mesmo, se prepara, porque dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Quando foi que Paulo de Tarso foi chamado a semelhante serviço? Na estrada de Damasco. Quando vai ser a estrada de Damasco de cada um de nós? Quando a gente for chamado a esse serviço. Qual serviço? De vencermos as nossas tentações. Se a gente ainda é vencido por elas, está tudo muito fácil, porque a gente não está em guerra com a gente mesmo, a gente está em guerra com o mundo lá fora, mas a gente está em relativa paz com a gente, porque a gente é dominado pelas tentações e convive com o domínio. A gente não sabe o que é ser livre, a felicidade, a alegria de ser livre, né? Porque a gente não tem essa paz. Olha, a paz que Jesus falava é essa paz. É essa paz da sensação de se saber livre, de ter vencido as tentações. Não tem preço. Eu não conheço. Infelizmente eu não conheço essa paz. Mas a gente vai experimentando pedacinhos, nas pequenas vitórias. Alguma coisa que me tentava ontem, e me tentou durante muito tempo, e que me venceu durante muito tempo, de repente a gente consegue força e ela não vence mais. E a gente fica feliz que ela não vence mais. Mas a gente não apaga a história, porque ela continua como espinho na carne. Toda vez que tiver alguém sendo vencido por aquela tentação, eu falo, olha, eu também já tive. Eu também já fui vencido por ela. Mas ele também vai vencer, porque eu também venci a minha. Então a gente guarda os espinhos na carne. Essas frases do Evangelho, que parece que estão soltas, todas elas cabem nesses estudos, porque elas vão encaixando. E elas vão justificando, se auto-justificando. É muito interessante isso. Então, quando é que a gente vai ter esse encontro? Quando é que o filho pródigo teve o encontro? Que ele percebeu que ele também foi chamado a essa batalha. Quando ele voltou. Enquanto ele estava vivendo dissolutamente, né, era um tipo de vida que ele tinha, mas de repente ele caiu em si. E cair em si é esse momento em que a gente fala, nossa, tem uma grande luta a fazer. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Eu tenho que me melhorar. Né? E esse cair em si é o chamamento para todos nós. Quando Jesus fala, vinde a mim, ele está falando disso. Né? Brilhe vossa luz, ele está falando disso. Sois a luz do mundo, ele está falando disso. Livrai-nos das tentações no Pai Nosso, ele está falando disso. E por que a gente não acha que... E por que a gente não fala disso? E por que a gente não reflete sobre isso? Então essa tentação é muito maior, muito mais profundo do que qualquer comentário que a gente faça aqui agora. É um negócio muito mais profundo. E olha a afirmação que Emmanuel faz. Portanto, nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Nem a morte do corpo físico nos livra da luta contra as imperfeições. Nós não somos espíritas. Nós não sabemos que fomos criados simples e ignorantes e que temos que virar luz para ficar em comunhão com a luz divina, com aquele brilho todo, sem escuros de imperfeições. Eu e o Pai somos um. O que significa eu e o Pai somos um? A gente é irmão gêmeo? Eu e o Pai somos um, nós temos a mesma intensidade de luz, porque eu consegui tirar esses escuros. Quando Paulo de Tarso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Olha só, são todas essas afirmações. E aí a gente, não adianta querer morrer, a gente continua o mesmo. Morrer não resolve o nosso problema da imperfeição. A gente continua imperfeito. Sabe o que acontece quando a gente morre? A gente perde a oportunidade do tempo de melhorar nossas imperfeições. Então, quando a gente tira, nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Tirar a nossa vida é tirar a nossa oportunidade de livrar-nos das tentações. A próprio desejo, às vezes, de tirar a minha vida é uma tentação que brota dentro de mim e que eu não posso dar vazão a ela. E eu tenho que vencer essa tentação. Por mais que ela tenha força, que ela seja forte, por mais que ela venha
de provocações exteriores, ela não pode encontrar ressonância em mim, eu tenho que encontrar forças na luz. Eu tenho que encontrar algum mecanismo de me fortalecer na luz para vencer essa tentação. Brilhe vossa luz, e sucumbir a esse desejo de exterminar a minha vida não resolve nada. Eu não brilho a minha luz. Pelo contrário, eu me entrego a esse desejo. Né? Então nem mesmo a sepultura me livra, a morte não vai me livrar desses atritos com as minhas imperfeições, porque eu continuo imperfeito, eu vou reencarnar com a mesma imperfeição, e talvez agravado ainda com gestos que não são gestos recomendáveis, que não trazem proveito espiritual, que trazem consequências espirituais, que vão representar mais lutas ainda, que vão representar mais necessidades de superação ainda. Eu vou dificultar a minha vida. Né? Então, nem mesmo a morte me livra dos atritos com as minhas imperfeições, porque são minhas imperfeições. Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho um caminho: me livrar dessas tentações. Eu só tenho um caminho, nós só temos um caminho: livrarmos-nos das tentações. Aí o Emmanuel conclui exatamente isso. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á dos atritos com as trevas, dos atritos com as nossas imperfeições. Só a morte, mas não é a morte do corpo físico, é a morte da imperfeição em nós. Como é que vai morrer a imperfeição em nós? Vencendo as tentações. Que loucura isso, né? Que loucura isso. E a gente vem com essa conversa de salvação. Durante quanto tempo a gente ficou com esse negócio de salvação? É como se alguém fosse salvar alguém. Salvar é isso, é salvar-se. Como é que eu vou me salvar? Me livrando das tentações, brilhando a minha luz, fazendo esse conjunto de procedimentos. Né? Eu trouxe um texto que diz isso, né, no livro Palavras de Vida Eterna: salvar-se. Né? Salvar-se, pois, não será subir aos céus com favoritismo religioso. Salvar-se não é favor religioso. É sim converter-se ao trabalho incessante do bem. Trabalho incessante do bem. Por que trabalho? Porque não é gratuito, não é fácil. É vencer as tentações. É trabalho pesado. Travei o bom combate, Paulo de Tarso disse. Então, travar esse bom combate é essa luta com as nossas imperfeições. É a luta contra as tentações, né? Para que o mal se extinga. E Emmanuel sugere no texto: haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Tolerância construtiva é aquele que tolera, que compreende, mas não passa a mão na cabeça, porque senão não seria construtiva, seria tolerância estagnada. É uma tolerância que constrói, que respeita, que compreende, mas que constrói, que ajuda, né? que ajuda a vencer as tentações, a superar. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Brilhe vossa luz. A caminho da luz, o livro do Emmanuel, tão bonito, que nós vivemos a caminho dessa luz. E a caminho dessa luz a gente vai se libertando aos poucos de pequenas tentações, que nos nivela o que somos com as tentações, com as imperfeições exteriores. Que não são as imperfeições exteriores que nos fazem imperfeitos. Não. Nós somos imperfeitos e vivemos no mundo de imperfeições. E por sermos imperfeitos, nos nivelamos às imperfeições que existem. Porque elas nos tentam e nos vencem. Aí nós permanecemos imperfeitos. Então eu tenho que ser mais... Aí alguém vai dizer: mas o mundo está assim. Claro, ele é de imperfeição. A gente é que tem que ser melhor mesmo. Não tem que esperar o mundo ser melhor para eu ser melhor, não. E aí eu trouxe um texto de um livro, Agir de Acordo, quase agora no final, Agir de Acordo, porque traz a doutrina espírita para esse assunto também. E nós que somos espíritas, agir de acordo. Olha, ele está pedindo para que a gente agir de acordo com o quê? Com os ensinamentos. Isso é livrar-nos das tentações. Agir de acordo é nos livrarmos das tentações.
a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, que doutrina é essa? Doutrina espírita, que fala da imortalidade e que fala da comunicabilidade. Então essa doutrina que consola, porque ela consola por quê? Porque eu tenho um tempo e eu não vou ter condenação eterna, porque eu sou um grande processo imperfeito de aperfeiçoamento, de perfectibilidade, e eu vou lutando, brilhando essa luz, aprendendo a vencer essas tentações, eu estou nesse processo e eu vou enfrentar esse processo, porque só isso me livra, só essa morte da imperfeição me livra do combate com essas imperfeições. É o mundo de ranger de dentes que a gente está aí, ó. É a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito. Onde ela se baseia, essa doutrina? Com bases profundas e amplas no Evangelho. Então, a base da doutrina espírita é o Evangelho. Bases profundas e amplas. Porque ela é profunda, porque ela vai lá no fundo mesmo, e amplas porque ela amplia, tudo óbvio. Ela amplia nossa compreensão, amplia até nossa vida, porque a gente pensava que a vida era só uma encarnação. Ela amplia tudo, amplia ao infinito, né? Floresce entre as criaturas com características de nova revelação, Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Para que o homem seja, nas atitudes vulgares, para que o homem seja, no dia a dia, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Para quê? Para que o homem seja melhor no dia a dia, que ele vença as suas tentações. Então, ser espírita sem vencer as imperfeições, eu não sou espírita. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que você mede o verdadeiro espírita pelas vitórias que ele já teve contra as suas imperfeições, que são pelas vitórias que ele já teve contra as suas tentações. E pelo esforço que ele faz em continuar domando essas imperfeições. E pelo esforço que ele faz em continuar vencendo as suas tentações. Então como é que vê o verdadeiro espírita? Pelas vitórias que ele já teve contra as tentações que venciam a ele, e pela força que ele faz para continuar vencendo as suas próprias tentações. É o seu processo de aperfeiçoamento. Como é que vê o verdadeiro espírita? Aquele que traz brilho para a sua própria luz. E encerrando, entendendo a transcendência do assunto, olha, esse assunto de tentações é transcendente mesmo. O apóstolo Tiago proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Né? Bem-aventurados seremos, se bem sofrermos o nosso gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado, que está dentro de nós, controlando. A gente controla o que é nosso. Então eu controlo os impulsos. Olha o impulso. Quando esse impulso me vence do sentimento menos aprimorado, a tentação me venceu. Então eu começo a ser bem-aventurado quando eu começo a sofrer esse gênero de lutas, e eu passo a aprender a controlar esses impulsos do sentimento. Eu vou vencendo essas imperfeições e aperfeiçoando. Brilhe vossa luz. Pouco a pouco, à custa de esforço próprio. É muita luta. É esforço meu, é esforço próprio. Combate interior. Combati o bom combate. A fim de que não nos entreguemos sem luta às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Olha, os mortos-vivos, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quando a gente não luta para vencer essas tentações, a gente começa a ser convertido nesses vivos instrumentos dos mortos. Esse texto não tem fim. É um texto muito bonito, muito profundo. O próprio Emmanuel diz sobre a transcendência desse texto. Então, por mais que a gente mergulhe, a gente não chega onde pode chegar. É um texto e é um assunto que a gente pode se debruçar cada vez mais, pensar cada vez mais nele. Ligar as tentações à luz. Ver que tem uma relação entre tentação e luz. A tentação compromete a luz resolve a tentação. Então a gente vive caminhando entre luz e tentação.
Quanto mais a gente vence as tentações, mais a gente brilha a nossa luz. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós consiga cada vez mais brilhar a própria luz. Até a próxima.